Olá, pessoal. Meu nome é Valdemir, sou embaixador da Target Justice para o Brasil. Para quem não sabe, a Target Justice é a maior comunidade de ajuda aos targets indivíduos. Nós estamos hoje com um podcast extra. É rapidinho esse aqui, é só para a gente explicar uma situação em relação ao podcast anterior. No podcast número 5, eu aconselho vocês que deem uma olhada, apresentado 2 dias atrás, nós apresentamos uma denúncia de uma target indivíduo chamado Josefa sobre a morte, que nós não sabemos direito se foi suicídio ou assassinato, do target indivíduo Bruno Tyson. Nós passamos o áudio para vocês, o áudio estava audível, perfeitamente claro para nós, nos nossos equipamentos, mas nos demos conta que por alguma coisa, algum problema, as pessoas não estavam conseguindo ouvir os áudios. Então, hoje, nós queremos fazer esse podcast extra apenas para reforçar que os áudios nas nossas mãos estão claros, mas não estamos conseguindo transmitir para vocês com a clareza que nós estamos ouvindo. Eu vou compartilhar a tela só para relembrá-los sobre o que era o podcast número 5, né? Aqui vocês estão vendo a tela. Esse podcast foi sobre a morte, foi a apresentação da target de indivíduo Josefa e a morte de Bruno Tyson, um outro target indivíduo. Nós vamos aqui pular diretamente para os áudios. Aqui está a foto do Bruno Tyson. E nós vamos diretamente para os áudios. Aqui estão os áudios. Eu vou passar a palavra agora para a Josefa, que ela tem algo extra para dizer. Então, por favor, senhores, fiquem bem atentos. Josefa, a palavra é com você. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Josefa, sou TI, né? Vítima do crime de monitoramento e tortura, de cybertortura, desde 2010, né? Quando eles iniciaram a gangue Stalker, foi que eu descobri que estava sendo vítima de um crime. Bem, eu falei algumas coisas na podcast anterior sobre a morte do saudoso amigo Bruno Tyson, né? Bruno Aguiar de Carvalho, que estava sendo muito torturado e me enviou áudio pedindo socorro para que eu ajudasse, né? Ele havia levado um choque e estava praticamente paralisado. E hoje nós iríamos mostrar não só áudios do Bruno, como de um suposto tenente que entrou em contato com ele através de um dos grupos que o Bruno estava divulgando material, informando sobre esse crime. Esse suposto tenente pegou o contato do Bruno e entrou em contato com ele, enviando áudios, dizendo ser tenente do Exército Brasileiro e questionando o Bruno sobre o que ele sabia a respeito do V2K. E são vários áudios, e o Bruno interrogou ele, questionou, né, a respeito da tecnologia, e ele ia passando informações. Ele diz, né, que era tenente do Exército Brasileiro, que havia sido enviado para o Rio de Janeiro para operar um aparelho que não tinha nome, não tinha descrição nenhuma. Só depois ele ficou sabendo que se tratava do V2K, aparelho de monitoramento e tortura.
invasão de privacidade e controle da mente. Isso foi o que ele falou com o Bruno. Eu tenho esses áudios, eu ouço, eu entendo o que ele diz, mas não estamos conseguindo passar para mostrar, né, o que foi dito nos áudios, não só da parte do suposto tenente, como da parte do Bruno Tais. Bom, Josefa, só uma interrupção. Eu também, a Josefa me passou os áudios, eu consegui ouvir os áudios perfeitamente aqui. Outras pessoas da comunidade de TI no grupo WhatsApp também têm os áudios e ouvem perfeitamente. Não sabemos explicar o motivo pelo qual já tentamos vários métodos aqui para transmitir os áudios via Google Meet, gravado. Nós primeiros anexamos os áudios na apresentação e da segunda vez tentamos tocar do celular diretamente para gravar e não conseguimos nenhuma das duas formas. Então, nós queremos deixar claro que alguma coisa está acontecendo para que esses áudios não venham à tona para o público. José? Exatamente. Não sabemos o que está acontecendo, porque ouvimos muito bem eles, né? Eu também os tenho no celular, eu tenho ele em pendrive, e não estamos conseguindo mostrar para o público, né? E, infelizmente, eu estou profundamente chateada com isso, né? Porque eu informei outras vítimas de que esses áudios, né, iriam ser mostrados dessa forma também, e não estamos conseguindo. O senhor me permite, senhor Valdemir, eu gostaria de relatar o que está acontecendo nesses últimos dias, por causa dessa entrevista. Perfeitamente, fique à vontade. Tá. Eu estou sendo brutalmente torturada fisicamente, com gangue stalker, com torturas físicas inacreditáveis, porque eles me induzem a sentir dor física na perna, no nervo ciático. Eles me dão choques no nariz, eu estou com ponto no nariz, porque desde que isso começou, eu tive problema, né, de pele, né, problema de uma doença de pele, eu fiz cirurgia, eu estou com o rosto até um pouco deformado, né, foram várias cirurgias, e eles me dão choques, mesmo assim, no nariz, me torturam nos olhos, no couro cabeludo, no cérebro, e aquece muito a minha cabeça, sabe? E isso me prejudica a minha saúde, né? Todas nós vítimas sabemos que isso causa danos físicos, né? E é 24 horas sem cessar, torturas pesadas, palavras pesadas, de terrorista mesmo, ameaças, xingamentos, e nesses áudios, após o Bruno recebê-los, ele informou um capitão, eu não sei se era das Forças Armadas, da Polícia Militar, ele informou o capitão sobre o conteúdo desses áudios. E o Bruno falou dessa forma, para o capitão ouvir os áudios dele, nem que fosse prestação de minutos, porque ele iria falar de coisa que envolvia a segurança nacional, coisas graves que estavam acontecendo, não só com o Exército Brasileiro,
mas mundial. E o Bruno disse também, ele era pesquisador dessa tecnologia, ele tinha vários contatos até fora do país, que uma das sociedades secretas que está praticando esse crime é a maçonaria. Tá? Ele informou esse capitão e nos informou no grupo. E há algum tempo atrás, um desses torturadores que me persegue, eu não consegui reconhecer a voz dele, porque eu tenho alguns nomes, né? Eu reconheço as vozes, porque eu gravei eles durante 7 anos também. E eles me disseram que o aparelho que eles estão usando é das Forças Armadas, que tem polícia junto com eles, que esse crime faz parte da nova ordem mundial, e o que eles estavam fazendo era trabalho, que eles não eram vagabundo, que eles estavam trabalhando. E eu me lembro muito bem, eu tenho aqui os áudios do Bruno, falando sobre a maçonaria, informando esse capitão, e informou as vítimas do grupo. Josefa, só um esclarecimento, devido ao conhecimento que nós temos, eu, por pertencer à Target Justice, eu não disputo a sua afirmação de que a maçonaria, de hipótese alguma, de fato, a maçonaria está infiltrada. Mas vamos deixar claro para a sociedade o que a Target Justice está fazendo nos Estados Unidos. Ela está processando o FBI, que é a polícia americana, e o Departamento de Justiça americano, por incluir pessoas inocentes numa listagem de terroristas internacionais. Essa listagem de terroristas internacionais e domésticos, ela tem 4 a 5 códigos. O código 1 e o código 2 da listagem são de pessoas terroristas conhecidos, que não podem pegar voos, não podem viajar, etc. O código 3 e o código 4 são de pessoas cuja explicação para estar na lista é secreta. Ninguém fala o motivo pelo qual eles estão na listagem. Então, vamos deixar bem claro que o target indivíduo é uma vítima colocada sob a pretensão de terrorista no TSDB e no TIDE, com o objetivo de fazer esses experimentos mentais e tecnológicos de eletromagnetismo, micro-ondas, armas de energia direta e inteligência artificial. Então, é bom deixar bem claro que quem pratica isso é a polícia americana. Agora, e no Brasil, quem é? Bom, com quem vocês acham que a polícia americana faz parceria? Vamos deixar isso em aberto, cabe uma investigação no Brasil para isso. Então, só esse esclarecimento, pode falar. Tá certo, entendi. Então, como eu disse anteriormente, na outra entrevista, eu estou com 2 BO em andamento na delegacia, que até então não foi aberto o processo, porque eu estive lá, o delegado não me recebeu, passou perto de mim, não me olhou, escrivão não me deu atenção e pediu para a funcionária do protocolo me transmitir o recado, dizer que já estava em andamento esses BOs. Eu estive no fórum criminal. Você pode citar o nome da delegacia, José? Sim, é a delegacia do bairro, lá na Zona Leste, o bairro que eu moro é o 54DP. 54DP.
Não fizeram nada com a sua denúncia, até então. Deu uma cortada. Não fizeram nada com a sua denúncia. Não, então, eu estive no Fórum Criminal para pedir providências. Eles me deram endereço, me atenderam e disseram, olha, vá lá e peça o CNJ, por quê? Eles não quiseram receber as provas, inclusive alguns desses áudios, né? E outros, e disseram que eu os entregaria diretamente na audiência. Eu achei muito estranho isso, né? Porque eu tenho muitas provas, muitos documentos que foram protocolados, né? Inclusive lá no 54DP tem pedido de abertura de inquérito desse crime, tem ofício que o DHPP, eu estive no DHPP, né? E o DHPP fez um ofício porque eu estou ameaçada e o meu familiar de morte. E até então, eu voltei na delegacia para pedir o CNJ, cadê? Nada. No fórum, eles procuraram, não tinha processo aberto com o número do BO, nada. E na delegacia, eu já estive umas 3 vezes depois, e delegado não estava, quem falou comigo foi a funcionária do protocolo, né? E até o momento nada, porque eu não vejo da parte da polícia nenhuma movimentação em relação a isso. Quanto tempo você fez o protocolo e deu entrada na denúncia para o 54DP da Zona Leste? Olha, o pedido de abertura de inquérito, Isso. se eu não me engano, foi em 2022. Então, já fazem 2 anos que você apresentou a denúncia e até hoje não fizeram nada. Sim. Nem resposta para você. Nem resposta. O que acontece comigo, porque... Você apresentou os áudios? Não apresentei porque eles não quiseram receber. Não quiseram receber os áudios? Não, nem olhar. E eu sou inscrita na Associação Salto Quântico aqui do país, né, do Brasil, que tem o Francis como presidente, e eu levei lá o estatuto da associação. Eu senti, assim, um pouco de dificuldade, digamos, em eles protocolar o estatuto da associação, mas eu consegui pegar o protocolo, eu tenho, quer dizer, eles têm lá o estatuto da associação, onde consta o crime que eu estou sofrendo, né? Eu tenho o estatuto da associação lá carimbado pelo DP, está comigo. Inclusive, eu ia até trazer para mostrar, sabe? Então, e o que está acontecendo lá no bairro comigo é surreal. A menos de 1 quilômetro de uma CIA da Polícia Militar. Tá? E eu observei, assim, alguns comportamentos estranhos por parte de militares, né? Eu não sei, eu não estou afirmando que eles estão envolvidos no crime, mas já era para ter acontecido alguma coisa, eu não estar sofrendo como eu estou sofrendo. Eu sou perseguida dentro da instituição do governo estadual, eu trabalho em hospital é a 4ª instituição que eu estou, porque na primeira arrumaram lá um problema, eu senti que eu não estava bem, eu pedi transferência. Eu percebi que eu estava sendo perseguida por funcionários públicos. Na segunda, e são, assim, pacientes com problemas, sabe?
especiais. Eu trabalhei com dependentes químicos, né, morador de rua. Então, você tem que estar bem psicologicamente e fisicamente para atender um paciente, né? Assim, eu fui perseguida na segunda instituição, inclusive, minha chefe, ela tinha sido militar da aeronáutica durante 10 anos, e por causa dela eu pedi transferência. Fui trabalhar no hospital de doenças infecto-contagiosas, trabalho com instrumentais perfuro-cortantes contaminados, corro o risco de me contaminar, e tive que, e infelizmente, né, eu fui perseguida também por funcionários públicos e terceirizados dentro dessa instituição, por causa desse crime. O que está acontecendo dentro das instituições, aonde eu trabalhei, aonde eu estou trabalhando, a perseguição tem a ver com esse crime. O setor que eu trabalhava nessa instituição de doentes, com doenças infecto-contagiosas, acabou. Era um setor próprio de pacientes, né, que tem carência, não consegue, muitas vezes, fazer os tratamentos em clínicas particulares, a Um dificuldade. minutinho. Os áudios começaram a passar aqui. Deixa eu só fechar a janela. Pronto. Desculpe. Eu estou ouvindo os áudios perfeitamente. Não sei por que não passa. Poxa vida, que pena, né? Mas desculpe, pode continuar. Tá. Então, eu fui perseguida nessa instituição de pacientes com doenças infecto-contagiosas. Foi, assim, um absurdo o que estava acontecendo comigo. Perseguida, né, como eu disse, por funcionários públicos e terceirizados. As palavras, eu era xingada, sabe? Eu não posso falar aqui, né? Eu era xingada, era um absurdo o que estava acontecendo lá dentro. Até hoje eu não entendo como pode, né? Hospital do governo estadual, esse serviço acabou terminando, né? Que eu trabalhava lá e eu não quis continuar mais na instituição porque eu gosto da minha profissão. Faltam poucos anos para eu me aposentar novamente, né? E eu resolvi optar por continuar na minha profissão e encontrei uma outra instituição com serviço e estou nela. Não tem 2 meses que eu estou nessa instituição e estou sendo perseguida lá. Estou sofrendo bullying, né, por parte de funcionários públicos e terceirizados, porque a Gang Stalk, quando ela começou, eles começaram com bullying, apelidos que eu tive na infância. Eu falei, tem parente envolvido aí, espalharam, né? Tem uma questão lá de familiar, né? De parente, tinha assim a gente não estava muito bem. Eu falei, foram elas que sabiam e espalharam, jogaram no ar aí esses apelidos, né? Porque minha mãe, às vezes, ela falava ainda, né? Até pouco antes dela falecer. Bom, então, eles começram, né, nesse crime com apelidos meus de infância, fazendo bullying. Depois, como eu disse, foram as ameaças, os xingamentos, e eu estou sofrendo isso nessa instituição que eu estou, que tem menos de 2 meses. E está bem claro e evidente, né, que faz parte desse crime. É um hospital
do governo, né, estadual aqui de São Paulo. E durante todos esses anos, a minha vida tem sido muito sofrida. Só nós mesmos sabemos o que passamos, imagina. Eu não consigo mais, eu sempre gostei de manter a minha casa arrumada, né? E eu não consigo mais mantê-la organizada como eu gostaria. Aí, graças a Deus, meu filho tem me ajudado. E manter o trabalho. Eles me proibiram de trabalhar, né? Como eu disse, eu fiquei uma semana sem aparecer no trabalho, sem atender telefone, foi em 2013, né, em setembro de 2013, eu fiquei com medo de contar, de falar. A chefe, de 2 dias depois, começou a ligar, eu corria, desligava o telefone, falei para o meu filho que eu estava tinha uns dias em haver, estava de folga, até que um dia eu estava conversando com meu irmão, ela me telefonou, o meu filho atendeu, eu pedi demissão do trabalho, eu falei para ela, arruma outra pessoa que eu não vou mais. É inacreditável. Ela falou, não, Jô, você vai voltar, vem aqui, vamos conversar, volta, volta. Eu voltei. No primeiro dia, eu fui acompanhada de um irmão, porque eu fiquei com medo. Eles haviam me dito que se eu saísse do prédio, eles iriam me matar. Então, eu fiquei com medo. Né, como eu relatei, eu não disse, eu procurei a medicina, a psiquiatria, para pedir uma ajuda que eu conseguisse ter sono, dormir, né? Porque é muito pesada a gang stalk que eu sofro até hoje. E eu disse que era para eles colocarem o que eu falava nas minhas avaliações para constar no meu prontuário, e assim foi feito. Eles colocaram algumas coisas, mas não deixaram de me receitar psicotrópico. Como nós temos os nossos familiares influenciados, né? E eu sempre procurei me manter, porque no início foi difícil, mas depois eu descobri que era o que eles queriam, nos desestabilizar emocionalmente, nos cutucar para nós ficarmos agressivos, né? Nos alterarmos. E eu descobri isso, porque eles afetam o nosso sistema nervoso, né? Eles conseguem, não só com a tecnologia, mas com as provocações, né? Eles ficam provocando para que você entre em algum atrito para que eles possam te condenar, né? Até mesmo os parentes, né? Acabar acreditando que realmente você tem algum problema mental. Mas isso é tudo a armação dos operadores dessa tecnologia. Então, nós temos que procurar nos mantermos calmos para não darmos brecha para eles agir contra nós. Então, eu me sentindo, né, eu vi que a minha família foi influenciada pela tecnologia, eles não têm culpa disso. Os familiares não têm culpa, não adianta brigar. Eu passei muitas coisas. Fecharam a porta para mim, 2 dias depois eu estava lá, oi, tudo bem, bom dia, sabe? Então, eu não me afastei dos meus familiares, com exceção de um, né, que tem eu tenho uma cunhada meio complicada aí, que... Josefa, deixa eu só interromper. Eu gostaria de realçar a questão, um recado para os psiquiatras. Cuidado com os diagnósticos errados que vocês estão fazendo, procurem se atualizar sobre a tecnologia. Nem todas as pessoas que ouvem vozes são esquizofrênicas. Cabe à comunidade de psiquiatras no Brasil e no mundo se atualizarem, lerem, estudarem inglês, verem as denúncias que nós estamos fazendo, porque eles podem ser passíveis de processos futuros por diagnósticos errados, né?
por submeter um paciente a um tratamento que não necessariamente seja o melhor para ele. Agora, eu confesso que o medicamento pode ajudar você a se acalmar, mas não tenham as expectativas de que as vozes vão sumir, porque a Josefa, assim como eu, assim como os outros targets indivíduos, não somos esquizofrênicos, como vocês podem ver, a concatenação lógica das nossas, a organização das ideias, as evidências, as provas que nós vamos apresentando aqui. Então, cabe à comunidade de psiquiatras e psicólogos se atualizarem. É verdade, né? Por exemplo, eu disse, né, que eu protocolei no CRM, né, uma denúncia que médicos estavam dando CID de doença para nós, vítimas, que ouvimos vozes externas, né, vozes de pessoas, né? Então, nós não somos doentes, e eles estavam nos dando CID de esquizofrenia paranoide, essas coisas todas, e medicações psicotrópicas, né, que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, né? Então, por isso que eu não tomava. Eu tomei, assim, porque o meu filho me acompanhou, meu irmão me acompanhou, minha irmã, no início, em algumas consultas, e os médicos pediram para que eles me vigiassem, né? Olha só. Aí eu comecei a colocar embaixo da língua, 1 ou 2 eu tomei, mas eu sei o que eu estou sentindo, para que eu vou tomar uma medicação que não vai resolver o meu problema? Então, o que eu ia dizer é que com tudo isso, e outra coisa, eu tenho o protocolo dessa denúncia que eu fiz no CRM. Eu costumo até falar que eu sou uma prova viva desse crime, porque eu tenho vários documentos protocolados, então, dizendo que eu sou vítima de um crime que é capaz de matar à distância, fazer a pessoa ouvir vozes, né? É capaz de fazer uma pessoa sã, ouvir vozes, né, saudável. Então, se eles me matarem, eles vão estar ajudando a provar que eu estava falando a verdade, entendeu? Que eu não sou vítima, não sou doente, que eu sou vítima de um crime. Então, eles ficam aos poucos, né? Não que eles não possam me matar, né? Mas que, aos poucos, eles são capazes de colocar uma doença, como eu estou com um problema, né? Me colocaram aí na perna, onde queimaram, né, com arma direta, uma dermatite secundária, coceira, sabe? Hoje, na parte da manhã, eu estive no vascular, né, que eu faço acompanhamento médico, entendeu? Para os problemas que eles me causaram, sabe? Não, eu não tomo nenhum remédio psicotrópico, nada para dormir, entendeu? Porque eu sei o que está acontecendo comigo. Então, eu me sentindo, né, os familiares, sem saber, sendo influenciado, porque eles colocam palavras também neles, né? E os familiares, muitas vezes, a vítima consegue ver ele envolvido no crime, mas eles não estão envolvidos nesse crime, é tudo tecnologia, né? Porque mais um esclarecimento. Existem duas tecnologias. Uma é o ventriloquismo, que é uma tecnologia que substitui a palavra de uma pessoa que está próxima a você, num café, num restaurante. Você pensa que a pessoa está falando e, na verdade, é o ventriloquismo. Eu vou explicar isso num outro podcast, porque eu vou mostrar isso em detalhes. A segunda tecnologia são as pessoas, os nossos familiares, as pessoas que estão próximas a nós, elas também recebem mensagens subliminares, não é o Brain to Computer Interface, que somos o que nós temos. Traduzindo, nós recebemos o Neuro Remote Monitoring, o V2K, o V2K,
e isso é ligado ao computador. Os nossos entes queridos, eles recebem uma segunda tecnologia, eventualmente, para que eles sejam subliminarmente induzidos, mas eles não estão ligados ao computador remotamente. Não se faz leitura do remote neuromonitoring com eles. Então, através dessas duas tecnologias, eles conseguem nos separar dos nossos entes queridos, no nosso trabalho, eles conseguem influenciar as pessoas para que a gente cada vez mais se isole e perca a capacidade de produzir e trabalhar, ter um dia funcional, e com isso tenha a questão financeira seriamente afetada e nos isolemos, e muitos acabam aí como sem casa, sem moradia, sem condições de pagar um médico, diagnosticados erroneamente como esquizofrênicos, e aí é a situação perfeita para que esses criminosos da lei continuem a torturá-los e a treinar os modelos de inteligência artificial e Hyperbolic Game Theory, que é um modelo que está por trás da inteligência artificial, com o objetivo de melhorar a capacidade do modelo preditiva, a capacidade preditiva do modelo. Sim. Então, aí o que aconteceu, né? Eu me vendo sozinha, sem ninguém acreditar em mim, e eles riam, debochavam e tudo mais. Eu fiz um videozinho e postei na internet. Meu filho pegou, não gostou, né? Por causa disso, eu sofri uma internação, eu fiquei 13 dias internada, eu me vi desesperada, porque eu fui na consulta, sabe, atrás de uma ajuda para melhorar o relacionamento familiar, sabe? E foi de salto alto, de vestido, era final de ano, eu estava de férias, no dia seguinte eu iria para a praia. E foi dito à médica sobre essa filmagem, né, essa postagem, e ela falou: você vai ficar aqui. Eu falei: o quê? Você vai ficar aqui. Você colocou a sua vida em perigo e a vida do seu familiar. Eu falei: não vou. Olha, amanhã eu vou para a praia, eu estou de férias. Ela me manteve na sala, chamou a segurança, colocou na porta do consultório, né? E fez a minha internação. À força. Eu fiquei 13 dias, logo já me deram algo lá que me detonou, né? Acho que com medo de alguma coisa. Oral ou foi injeção? Foi injeção. Injeção. Nossa. Aí eu falei: eu tenho que me acalmar, me controlar, senão não vou sair daqui. Eu aguentei 13 dias, dormiu bem, dormi, tá melhor? Tô. Olha, eu preciso voltar porque eu trabalho, senão, se eu faltar, levar atestado, eu vou perder minha licença prêmio, né? Porque nós, funcionários públicos, temos cada 5 anos, a nossa licença, né? Prêmio. Então, eu entrei em desespero e eu pedia muito, todos os dias, a minha licença prêmio, a minha alta por causa da minha licença prêmio. E eu vi que não ia adiantar se eu falasse que eu não estava bem, que não sei o quê. Eu não ia falar nada da tecnologia, das torturas, porque para eles, né, eles iam me manter lá. E com tudo isso no meu prontuário, eles me receitaram medicação, sabe, psicotrópica, eu tive que tomar, né, porque no começo era comprimido, eu não tomei, eu colocava embaixo da língua, depois eles vieram com a medicação diluída na água, comprimido diluído, e observava eu ingerir, tá? Então, foram assim, 13 dias, teve
deu trabalho para eu sair dessa internação. A médica chegou a falar que ia fazer reunião com o chefe dela para ver se ele ia me liberar, me dar alta. Eu sofri privação do sono, eu sofri porque eles me torturavam, a medicação tinha lá os efeitos colaterais, eu começava a andar meio assim, eu me esforçava, sabe, para a família não ver, justamente nos dias das visitas, né? E eu não estava bem, eu sentia que eu não estava bem, que eles estavam me torturando e que a medicação estava fazendo um efeito que não era desejável, sabe? Por quê? A colega de quarto chegou a falar para a médica, porque nós conversávamos, e ela falou assim para a médica, essa moça não tem nada, essa moça trabalha, por que essa moça está aqui? Né? A colega de quarto me ouvindo conversar, dialogar, ela falou para a médica, e olha, não adiantou. Se eu não me controlasse dentro, nossa, eu pedi para os irmãos, pedi ajuda, mas seu filho vai ficar bravo comigo, que não sei o que e tal. Eu me vi no desespero, falei, olha, só Deus mesmo, e aguentei, foram 13 dias terríveis, que eu não desejo para ninguém, tá? E eu sei que muitos têm passado por isso, muitas vítimas, eu tenho uma amiga que sofre muito sozinha, né? Eu não sei o que é pior, se é estar sozinha ou junto com o familiar, sabe? Eu e essa amiga tivemos problemas idênticos. Ela, poxa vida, né? Tentar o suicídio, destruir a vida dela, fizeram ela perder tudo, até jogar, colocar na rua objetos dela, sabe? É terrível o que eles fazem com a pessoa. Eles destroem, eles transformam a vítima em morador de rua, sabe? Eles destroem casamento, né? Bom, com a família eu entendi, eu tenho muitas provas, eu entreguei algumas, e eu vejo que o trabalho que esses operadores fazem na mente das pessoas é terrível, porque até hoje nenhum deles me questionou, mas o que as vozes te falam? Mesmo eu, não adianta implorar, não adianta que não entra, não vai entrar em conflito, vai ser pior, sabe? Eu já tive bastante experiência a esse respeito, então eu resolvi aceitar e me dar bem com todos, ficar bem, é melhor para todo mundo, eu entendo um pouco a tecnologia, eu sei o que eles querem, né? E eu, como eu disse, eu estou sofrendo muito nesses últimos dias por causa dessas entrevistas, né? E no trabalho também eu já estou chateada porque você sair sabendo que chegar no seu local de trabalho você vai ser perturbada não só por eles, né? Pela tecnologia, como por pessoas da instituição do trabalho, né? É difícil. Muitos pedem demissão, não conseguem permanecer no trabalho por causa disso, porque são perseguidos no trabalho e não conseguem se manter em emprego nenhum. Então, as vítimas passando necessidade, sabe? É terrível. Eu sei de muitos casos muito assim, tristes, né, de vítimas. E outra coisa também, eles fizeram com que eu saísse do meu apartamento, deixasse meu familiar sozinho, e pagasse aluguel. Eu paguei aluguel 2 anos e 5 meses. Eles queriam me levar à ruína. Eu percebi que eles estavam induzindo a perda, assim, financeira, sabe? Isso. Acontece muito. Esse modelo de perda financeira eu explico no meu podcast número 4. Eu aconselho vocês a darem uma olhada, principalmente na segunda parte, onde eu falo como eles levam a pessoa a gastar dinheiro. E isso é uma forma de manipulação também. Continue. Sim, então.
Aí eu percebi, era muitos gastos, né? Eu falei, o quê? Daqui, terminando o contrato, eu vou voltar. Eu vou voltar para o meu apartamento, porque eles vão querer fazer eu perder meu apartamento, né? Que foi, assim, uma coisa que eu conquistei, né? Um lugar para morar. Tem muitas vítimas aí que nem mais moram com família, né? Por causa dessa tecnologia. Então, eu retornei. E uma coisa que eu falei na outra entrevista foi a questão da morte do meu irmão. Eu tenho provas, né? Eu disse que meu irmão foi assassinado, e eu tenho provas que o meu irmão foi induzido ao suicídio, sabe? Não tem, ele foi em 2010, bem antes do Bruno Tyson, né? Eu já sabia que eles induziam ao suicídio, Bruno Tyson deu muitas orientações, até para mim, né? Ele me orientou caso eu sentisse vontade de me suicidar, né? Porque eles fazem isso com as vítimas, né? Eles vão arruinando a vida da vítima até ela não ver saída, se vê sozinha no fundo do poço e... Esse aspecto, mais uma explicação técnica, segundo o Robert Duncan, eles usam um tratamento estatístico onde eles fazem vários tipos de tortura. Uma das coisas que eles observam é se a vítima sucumbe e se suicida. Aí eles têm o que eles chamam de positivo, resultado incrível, né? Resultado positivo do experimento. Essa é a sequência do MKUltra desenvolvido pela CIA. O nome da técnica estatística, de acordo com Robert Duncan, no livro Soulcatcher, Robert Duncan, lembrando, é um ex-agente da CIA e trabalhando no Departamento de Justiça e vários outros departamentos americanos, formado em Harvard, com PhD em Computer Science. Ele fala que o nome do tratamento estatístico é discriminante análise. Então, lá, na discriminante análise, que é um tratamento estatístico, você analisa a probabilidade do indivíduo fazer parte de um grupo com sucesso. Sucesso para ele é a morte do indivíduo. Exatamente, o Bruno explicou também isso, né? O Bruno disse que eles se gabam quando consegue fazer uma vítima se suicidar, é um troféu para eles, né? Exatamente. Então, eles mexeram na fechadura da minha porta, né? Meu filho não mexe nas minhas coisas, ele não pega nada sem que eu saiba meu, sabe? Então, eu sabia o que eu tinha na minha bolsa quando eu ia para o trabalho, dentro de uma instituição. Eu e minhas colegas do setor deixávamos as nossas bolsas no canto, assim, sem trancar em armário. E eu notei falta de alguns objetos meus, até cartões de memórias, 3 cartões de memórias que eu carregava comigo, né, com gravações, né, em prova do crime, né? Uma pulseira que era uma coisa que tinha bastante valor para mim, né? E queimaram blusa, e a chave, a cópia da chave do meu apartamento. E lembrança que eu trouxe de viagem. E ninguém mais mexeria nas minhas coisas, né? Eu avisei. Não, essa parte é a operação de rua. Ela é ligada à operação remota, a parte do gangstalking e gaslighting. Eles entram, isso veio das técnicas induzidas pelos antigos soviéticos na Guerra Fria, na Alemanha Oriental. Os americanos aprenderam com isso e fazem isso. Então, eles entram nas residências e não roubam nada de muito valor, porque senão vira BO. Mas eles entram nas residências, mudam coisa de lugar, somem com alguma coisa, deixam alguma coisa ligada. Comigo deixaram todas as luzes da casa ligadas quando eu saía. Lá na Inglaterra, quando eu estava fazendo o doutorado, eu ia fazer uma viagem curta, eu voltava, televisão ligada,
Eles querem mostrar para você que eles estão lá, para te aterrorizar, para você ficar sem chão. Sim, mas isso aconteceu na instituição que eu estava trabalhando. Em residência, eu me lembro que eles chegaram a entrar e deixaram luz acesa. Agora, se subtraíram alguma coisa, eu não sei. Agora, isso aconteceu na instituição. Eu comentei com as colegas, ninguém. Quem tinha a chave do setor? O pessoal terceirizado da segurança, a segurança do hospital, né? Eles tinham a cópia da chave do nosso setor. E eu deixava a bolsa, eu saía para ir ao banco, às vezes no horário de almoço, após, porque eu era a última a sair do setor, né? As colegas terminavam o dia de trabalho dela antes e ia embora e eu ficava. Eu era sempre a última. E a minha bolsa ficava lá, celular, eles quebraram a tela, acho que foi a martelada, mas não foi uma vez só, não, acho que foi umas 2 ou 3 vezes. Eu falava, aí eu passei a aguardar minhas colegas, minhas chefes, porque eu falei para elas, eu falei, doutora, já pensou sumir alguma coisa? Que chato para nós, né, do setor. Então, vamos guardamos as nossas bolsas em armários trancados, porque isso aconteceu dentro da instituição, eu não perdi, não tinha como perder essas coisas da minha bolsa, né? Cartão de memória, chave da minha casa, pulseira, né? E objeto que eu deixava lá, lembrança que eu trouxe, né, de viagem, deixava lá no hospital, para usar quando eu precisasse ir ao banco, em algum lugar, né? Então, aconteceu isso, sabe? Foi muito desagradável, mas que as pessoas têm que tomar cuidado, né? Porque não é brincadeira, não. Né? Eu fiquei muito chateada. E outra coisa, que eu vou voltar a falar, é a privação do sono que eles estão praticando em mim com torturas físicas e assédios sexuais. E as torturas nos órgãos, né, nas partes íntimas e nos órgãos internos, não só de mulheres, como em mim, como em homens, sabe? É um absurdo, é terrível o que essa gente faz, o que eles são capazes de fazer com uma pessoa. Eu não sou mais uma criança, não sou nenhuma mocinha, eu já sou uma jovem senhora, e eu estou sofrendo torturas absurdas, sabe? Absurdas, que estão me causando lesões. Quer dizer, como eu não vou mais ao psiquiatra, né? Eu não tenho mais. Eu até gostaria de ir para processar a médica que me internou, pelo menos, sabe? Mas quem sabe, né? Você vai ter a sua chance. Então, Quando ganharmos lá nos Estados Unidos, se Deus quiser, sim, para a sim, Suprema Corte, temos mais outros 3 processos, aí as portas se abrem aqui no Brasil para nós. sim. Então, assim, eu não vou mais ao médico, né? Porque eu sei o que me acontece, eu consigo muito me policiar, sabe? Eu consigo, no trabalho, eu procuro, olha, não é fácil, viu? Por exemplo, agora, nesse momento, eles estão me torturando no couro cabeludo, estão me aquecendo, sabe? Parece que eles me disseram que eles estão me queimando viva, me matando aos poucos. Essa foi as palavras deles, né? Um elemento me disse isso. Eu estou te queimando viva, te matando aos poucos. Quando eles começaram a aquecer meu corpo, minha cabeça, sabe? Meu couro cabeludo, né? Ele disse isso. E também me disse que eu não sabia com quem eu estava mexendo. Para quem não acredita no que a Josefa está falando, ou acha isso muito difícil de acontecer,
Dê uma olhada no nosso site targetedjustice.com. Lá tem fotos de vítimas queimadas com armas de energia direta e micro-ondas. Pernas, cabelo, rosto. E aí, para quem não acredita, dá uma olhada lá, faz seu trabalho de pesquisa, vê se esforça um pouquinho para estudar o assunto antes de julgar as pessoas. Então, e eu também quero reforçar aqui o que eu disse, que eles são estupradores e pedófilos. Estupram as vítimas eletronicamente, remotamente. E são pedófilos, né? Eles são os verdadeiros pedófilos criminosos que estão soltos. E, com certeza, tem muitas vítimas deles na cadeia, né? Por muito menos, tem pessoas presas na cadeia. Quando pedófilos, verdadeiros pedófilos, estupradores, estão estuprando crianças, jovens, senhoras casadas, né? Ou não, idosas, entendeu? Eu percebi alguma coisa na minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, eu percebi alguma coisa na minha mãe, mas a gente não sabia de nada. E eu tenho informação a respeito deles, que eles sequestram crianças. Eles sequestram crianças para escravizar. Não só com pedofilia, usá-las para assediar suas vítimas, né, como para tráfico. Entendeu? Nós temos essa denúncia nos Estados Unidos, de fato, pessoas que trabalharam, se dizem trabalhar para a CIA, e elas falam de relatos que elas foram sequestradas quando criança, algumas delas desapareceram, outras se tornaram adultas e viraram mulheres de prostituição para se engajar com políticos de grande influência, dessa forma que a CIA fazia o que a gente chama de blackmail, chantagem com esses políticos, né? O Epstein, que foi um milionário pedófilo que se suicidou, dizem que se suicidou na cadeia, mas a gravação do dia da morte dele da câmera não funcionou, milagrosamente não funcionou. E ele apareceu enforcado. Há rumores que ele era um agente da CIA e ele tinha chantageado muitas pessoas de grande importância e poder, e aí arranjou inimigos, né? Então, eu tenho aí informação sobre eles, né, a respeito disso, quem eles são na verdade, né? Quem eles são na verdade, e eu acredito que nos Estados Unidos eles estão no caminho certo, né? Eles estão no caminho certo, porque não é fácil, viu? O que eles praticam, o que eles fazem, eles são capazes de transformar a personalidade das pessoas. Eles são capazes. Deixa eu lembrar uma coisa em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é historicamente lembrado como o país da liberdade de expressão. Porém, a gente cada vez mais vê, principalmente, certos movimentos ligados ao Deep State, que é o Estado Profundo, e o estabelecimento militar, controlando as narrativas nas mídias, influenciando no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Google, influenciando a liberdade de expressão. Então, a gente percebe que é um trabalho muito difícil. Lá, a nossa ação da Target Justice é uma ação
que foi na primeira instância, foi para a segunda instância, e não julgar o mérito da ação. Lá a gente denuncia as torturas contra tais indivíduos. Os juízes da primeira e segunda instância não julgaram o mérito. Os erros foram protocolares. Então, nós estamos apelando agora para a terceira instância, que é a Suprema Corte. É um momento histórico para nós. Josefa, para que o vídeo não se prolongue muito mais, porque nós gostaríamos de manter as pessoas ligadas ao vídeo até o final, você tem alguma coisa mais importante que você gostaria de dizer no final, fechar, e alguma palavra final sua? Sim, o que eu quero deixar bem claro é que eles são capazes mesmo de me matar aos poucos, como disseram, né? Porque as torturas físicas que eu estou sofrendo, elas adoecem o corpo. Eu sou torturada nos órgãos, eu sinto órgãos internos, eles aquecem meu pulmão, me torturam nos rins, me dão choques, me torturam. Você também tem o coração acelerado? Você sente acelerar o coração? Sim, sim. Isso acontece muito comigo também. Eu sinto como se o meu corpo estivesse com eletricidade, a tortura no cérebro, eles pegam o pescoço, né? E eu começo a me sentir mal-estar, fraqueza corporal. Então, eles são capazes mesmo de matar à distância com isso, com a tortura, como o suposto tenente disse no áudio, que algumas vítimas morriam em 2 horas. E outra coisa que eu lembrei aqui, que uma noite, eu fui até a CIA, né, da polícia, que tem lá a menos de 1 quilômetro do meu apartamento, pedi para que alguma coisa fosse feita lá no local que eu moro, né? E eu falei desses áudios, eu falei desse áudio, né, que o suposto tenente disse que matava em 2 horas. O policial me respondeu que 2 horas era muito tempo para matar uma pessoa com esse aparelho, sabe? Isso marcou bastante, né? Ele falou, 2 horas é muito tempo. Assim, sabe? Eu falei, poxa vida, eu estou falando uma coisa muito grave, né? Então, eles são capazes mesmo de adoecer, de matar, eles ameaçam o familiar, como eu disse, né? Eles colocam doenças nas pessoas, né? Eu percebo isso, né? Eu vivo isso, né? Então, eles são capazes mesmo de cometer mesmo um assassinato, né? Na família. Eu percebo que eles estão querendo, eles estão fazendo uma execução sumária na minha família. Porque de 2010 para cá já morreram bastante pessoas, né? Tios, tias, primos, né? Perfeito. Então, sem contar na morte da minha mãe, do meu irmão, que foi muito. Josefa, eu agradeço a sua coragem de vir a público, falar isso abertamente, trazer os áudios, insistir que justiça seja feita, se é que no caso do assassinato do Bruno Tyson, eu chamei de assassinato, mas a gente não sabe dizer se foi assassinato ou suicídio, mas é muito estranho. Muitas coincidências, muitos fatores. É importante que o Ministério Público Regional dê uma olhada com carinho nisso e que as polícias que você procurou ajuda comecem a te atender, comecem a receber as suas provas, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai vir com tudo. Né? A gente vai vir lá com... Nós temos uma empresa, uma associação na Bélgica também, processando o governo belga. Daqui a pouco vai começar a pipocar aí vários processos, e é bom que os bons policiais, a boa polícia, que são muitos, tem muita gente honesta, muito trabalhador,
os bons integrantes do Exército estejam do nosso lado, ajudando a população, porque existe algo estranho acontecendo no mundo e é preciso que a comunidade se junte, se una e denuncie essas coisas. Então, minha função aqui é essa. Eu agradeço muito a sua confiança em trazer as informações para mim, tá? Eu faço com o maior prazer. Eu também não tenho medo do que possa acontecer, porque eu tenho uma missão acima de todas, que é trazer esse crime, esclarecer esses crimes psicotônicos para a sociedade brasileira. Eu só gostaria de lembrar uma coisa, eu vou compartilhar aqui uma tela sobre a função da Target Justice, porque isso aqui é para efeitos legais, tá bom? Eu gostaria só de ler isso aqui. Nós somos uma empresa de mídia dos Estados Unidos e a opinião dos entrevistados não necessariamente reflete a opinião da Target Justice ou de Valdemir de Oliveira, embaixador da Target Justice no Brasil. As denúncias trazidas a nós neste canal são de inteira responsabilidade dos denunciantes. Então é só isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria que vocês, por favor, se inscrevessem no canal, distribuíssem esses podcasts. Mais entrevistas vão ocorrer ao longo dos próximos meses, mais denúncias. Chegou até mim uma informação de uma outra morte no norte do país, de um TI também. Não está claro para mim em que circunstâncias, mas a gente está aqui para isso, para mostrar à sociedade que isso vai muito além de um simples diagnóstico errôneo de esquizofrenia. É uma coisa muito mais séria que está acontecendo e cabe às pessoas estudarem, dedicar o tempo que nós, vítimas, dedicamos a esses assuntos. Muito obrigado, José, obrigado a todos, e o vídeo vai ao ar do blog. Eu que agradeço, muito obrigada, estou à disposição. Hoje foi uma pena não conseguir passar os áudios, né? Mas eles estão aqui, eu vou distribuir para as outras vítimas, né? Fazer chegar até eles. E eu só tenho que agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado. Vou desligar aqui a gravação.